O Afundanço apresenta 2/6 de conversa, onde o basquete tem voz. Então cá estamos para mais um episódio de 2/6 de conversa, e hoje é um dia muito importante para o Afundanço porque estamos a estrear o estúdio. E como convidado temos uma das figuras do basquete no Algarve. Ele é o Paulo Ramos, é vice-presidente do Ginásio Olhanense, responsável pelo marketing e uma das vozes do FPB TV no Algarve. Paulo, boa tarde. Nós hoje temos uma tarefa muito complicada, que é dar uma ideia do que é o Olhanense do espaço de tempo curto. Vamos começar. Como é que surgiu a sua ligação ao Olhanense? Luís, muito boa tarde. É um prazer, uma saudação também especial a quem nos segue, aos internautas que nos seguem, que seguem o seu podcast. É um prazer estar aqui, quer a nível pessoal, quer também como representante do ginásio Clube Olhanense. E é com muito gosto que aqui estou. A minha ligação ao clube surge no seguimento, enfim, a família, começando já por cima, pelos meus pais. Eu sou natural da Figueira da Foz, portanto, uma cidade ligada ao basquetebol. Muito. Quer o meu pai como dirigente, quer o meu irmão como treinador, quer eu, enfim, como ex-praticante, estivemos sempre ligados à modalidade. E essa ligação faz por intermédio do meu miúdo mais novo, que começou a jogar, e entretanto, a determinada altura, ingressou no Ginásio Clube Olhanense, portanto, esta é a sua terceira época. Portanto, e a minha ligação ao clube começou por aí, como qualquer outro, como pai, simples acompanhante e motorista do atleta, não é? E pagante das mensalidades. Depois, como não sei estar quieto, fui propondo, até porque unem-me laços de amizade com alguns dos dirigentes do clube, já me uniam na altura, e fui paulatinamente alargando a minha ajuda ao clube. E pronto, e entretanto depois sou convidado pelo atual Presidente da Direção para fazer parte, a quando das últimas eleições, desta lista que depois acabou por ganhar as eleições, para encabeçar toda a parte de comunicação do clube, dar alguma frescura nessa área, e pronto, e neste momento vejo-me um pouco a braços como isso, como pai de um atleta e motorista, não é? Do atleta, e ainda responsável, e também responsável por tudo o que é a comunicação do clube, ajudando também aqui e ali no que o clube tenha que organizar, e são sempre mais dois braços que E é um trabalho hercúleo fazer marketing de um clube que está na Proliga, que tem Proliga, tem Sub-23, portanto eu tenho aqui uma cábula. Sim. Tem Sub-19 femininos, Sub-18 masculinos, Sub-16 masculinos, Sub-16 femininos, Sub-15, Sub-14 e minis. Portanto, sim, verdade. Tem praticamente todos os escalões. Sim, está bem feito esse trabalho de casa, Luís. De facto, o ginásio é um clube que tem quase todos os escalões, tem equipas federadas em quase todos os escalões, à exceção dos séniores femininos. Portanto, temos equipas mini 6, mini 8, mini 10, mini 12 masculino e feminino, sub-14 duas equipas no masculino e feminino, sub-16 duas equipas no masculino, também no feminino, sub-18 masculino e feminino, sub-23 e séniores masculinos na Proliga. Portanto, faltam-nos apenas os séniores femininos, que será um desidrato a uma, duas épocas que tentaremos ter. Que não já é fácil, está a trabalhar facto, com os sub-19 femininos. Sim, este ano é sub-18, ideia. portanto houve uma reestruturação a nível de FIBA. Este ano já do escalão já são sub-18 femininos à semelhança dos masculinos. O ano passado sim era sub-19. Penso que temos neste momento 7, 8 atletas sub-18 femininas, que deu perfeitamente para fazer o campeonato, e com uma excelente participação das meninas. Portanto, para o ano poderá ser ainda precoce, mas penso que em 2 épocas teremos um número assinalável de atletas que poderão fazer pela primeira vez de há muitos anos esta parte de uma equipa de séniores femininas no clube. É de facto, nas suas palavras, uma tarefa de uma forma hercúlea, que se faz com muito gosto, naturalmente, mas como tudo o que são estes clubes pequenos de bairro, e o ginásio é um clube pequeno de bairro, depende muito da carolice e da boa vontade de meia dúzia de pessoas que dedicam muito o seu tempo livre a ajudar o clube nas suas várias valências, não é? E desse ponto de vista eu sou apenas mais um que acabo por encabeçar um pouco esta área da comunicação, porque extraio algum prazer do que escrevo e do que falo. Tenho 3, 4 pessoas que me ajudam, ou serei eu que as ajudo a elas, enfim, para levarmos isto da comunicação do clube para a frente. O Cláudio Barbosa, o Rui Marçal, o Bruno Henrique, e todos juntos procuramos dar um dia-a-dia, uma imagem atualizada do dia-a-dia ao clube, aos seus adeptos, quer por via do que escrevemos nas redes sociais, quer por via da nossa Ginásio TV. Pois, porque eu, como visto de fora, o vosso clube, sem dúvida nenhuma, está no top de quem tem um marketing mais organizado. Estamos a falar aqui no Algarve, há um clube que está acima de todos, que é o Imortal, que tem uma estrutura completamente profissionalizada, certo. Mas por baixo do Imortal estão apenas vocês é que trabalham o marketing tal como está. Porque mesmo indo para o Portimonense, que é uma equipa que está a disputar o mesmo campeonato que o ginásio,
não tem nem metade do dinamismo que a vossa equipa tem, a vossa equipa sua de marketing. Sim, exatamente. Sim, é um facto, Luís, isso é um facto, mas, enfim, nós é que acabamos por ser um pouco da norma, porque a norma será as pessoas dedicarem um bocadinho do tempo livre que têm ao final do dia para escreverem qualquer coisa, publicarem alguma coisa, e nós, por vicissitudes várias, acabamos por juntar ali 3, 4 pessoas, 5, que têm um bocadinho mais disponibilidade que o normal, e acabamos por tentar, enquanto nos for sobrando a motivação e o gosto, tentar manter os nossos meios de comunicação, nomeadamente redes sociais e o canal de YouTube, tão atualizados quanto possível. Mas sim, tenho essa noção que saímos um bocadinho fora da norma, procuramos também escrever coisas diferentes, que apelem um pouco. Aliás, vocês fazem e ajudam muito o meu trabalho, porque fazem a previsão dos jogos e depois fazem o balanço do que aconteceu dos jogos com treinadores e, verdade. Portanto, e fazem a descrição do que aconteceu, verdade. Que para mim dá-me uma ajuda belíssima. Claro. Não é? Verdade, assim e outros agentes de outros clubes que também socorrem dessas informações. Infelizmente. Que eu sei, não, mas isso foi um repto que eu lancei quando fui convidado e aceitei o convite do atual Presidente da Direção, António Guedes, para ser seu Vice-Presidente, fazer parte do elenco da Direção e pegar nesta parte da comunicação do clube. Eu lancei, um dos reptos que lancei aos treinadores era esse, que me fizessem chegar até ao final do dia seguinte dos jogos das suas equipas, meia dúzia de linhas sobre aquilo que eles entendiam que foi, portanto, a leitura que eles fizessem do jogo, uma análise. Quem quiser escrever uma frase, escreve. Quem quiser escrever, como eu costumava dizer, o Guerra e Paz, do Tolstói aos 10 Mandamentos, escreve. Cada um escreve o que quer, como quer, da maneira que quer. Mas vocês tinham que cortar alguma coisa. Bem certo. Senão... Mas pronto, para que ninguém se sentisse diminuído ou intimidado naquilo que sabe ou não escrever. E também uma fotografia da equipa. Temos conseguido, e nesse aspecto, honra seja feita a todos os treinadores e aos diretores de equipa que têm sido inestíveis nesse aspecto, têm-me feito chegar em tempo útil essa informação, que eu depois não faço mais do que compilar e publicar, reparar um ou outro pormenor de sintaxe aqui e ali, de frases mais bem construídas, e publicar normalmente no primeiro dia da semana. Mas esse trabalho foi agarrado desde a primeira hora por todos os treinadores, sem exceção, e tem sido um brilhante trabalho da parte deles, para além de... Para o clube e para os amantes do clube que estão a acompanhar, não é? Por qualquer motivo estão longe e não puderam assistir àquele jogo daquele seu familiar, do que seja, saber mais ou menos como é que as coisas ocorreram. Mas de facto todo o mérito desse trabalho é para os treinadores que, para além de planearem os treinos e de orientarem as equipas ao fim de semana, conseguem tirar ainda algum tempo para satisfazer este meu capricho de ter acaba por ser positivo para os treinadores, porque depois até podem pensar o que é que correu bem, o que é que correu menos bem ali. E depois ir trabalhar esse aspecto. Mas quando o Paulo diz que quando está a minimizar esse trabalho, só quem não faz este trabalho do apanhar de coisa, não é assim nos minutos que se faz, perdem-se horas do dia, não é? Verdade. E a família acaba por ficar um bocado para trás. Sim. Não é não. Naturalmente é algo que já se vai fazendo, já vamos para a segunda época, portanto as coisas naturalmente estão mais oleadas e vamos fazendo em menos tempo, mas ainda assim é algo que nos rouba algum tempo. Temos bastante gosto em fazê-lo naturalmente, mas é algo que é melhor talvez não contabilizar as horas por dia que perdemos nestas coisas, que são depois ponhamos as mãos à cabeça, porque esse tempo, não sendo roubado ao sono e não sendo roubado ao trabalho, é roubado depois ao ócio, ao lazer e à família. Mas de facto faz com muito gosto. Mas se fizer esta pergunta ao Rui Marçal, ao Cláudio Barbosa, que é o meu homem da parte informática, que eu nesse aspecto sou um zero à esquerda, ao Bruno Henrique, que é o homem de 7 ofícios ali naquele clube e que também ajuda a parte comunicacional do clube, todos eles vão dizer o mesmo, que de facto rouba tempo à família. Mas pronto, vai-se fazendo com gosto, enquanto assim for. O feedback é positivo também, enquanto assim for, enquanto tiver presente o gosto para irmos fazendo isto, vamos fazendo. Então, mas o dia da manhã logo se vê. Não é? Exatamente. Porque... Chega uma altura que a pessoa pensa que tem que parar. Sim. Mas vamos falar agora de outra coisa. Vamos falar daquilo que faz movimentar o mundo, digamos assim, o dinheiro. Como é que um clube como o Ginásio Olhanense, que está inserido numa terra que não tem propriamente assim muita pujança financeira, como é que consegue subsistir? Vocês têm apoio da Câmara, com certeza. Têm diversos patrocínios, mas a vossa equipe principal não tem. Nem sequer, não conseguiram arranjar um patrocínio para a equipe. À última hora conseguimos horas antes do primeiro jogo oficial do clube, e agora, há coisa de uma semana, conseguimos também um patrocinador afeto à equipa sub-23. A Ibérica Frio, de equipamentos hoteleiros do Conselho de Olhão, que dá uma semana esta parte
aliás, era uma relação que já vem de há longo tempo, desde a inauguração do pavilhão em 2004, com publicidade estática no pavilhão, mas agora mais afeta a equipa de Sub-23, alocaram um patrocínio para essa equipa, e a Serviplaco, com material de construção civil, que à última da hora, portanto, prestes a iniciar oficialmente a época, deu o seu patrocínio à equipa sénior que milita na Pro-Liga. Eu estava a dizer isto porque não aparece aqui nos... É um facto, é uma questão que já alertámos em reunião de direção, o porquê de não surgir o nome do patrocinador Serviplaco. Não estar a dar o feedback que o patrocinador se calhar deseja. É um facto, e procuramos, no que controlamos nós diretamente, resolver esse problema o mais possível, em tudo o que seja a estratégia de comunicação da equipa, mas de facto esse pormenor, que não é um pormenor, é um pormenor, já foi, as pessoas responsáveis por isso no seio da Federação já foram alertadas, tardam em retificar esse pormenor, porque de facto fazendo uma análise da equipa exatamente, e depois em última análise quem sai prejudicado é o patrocinador. Vemos patrocinadores com os clubes, o Queluz e outros, e o nosso não tem. Olhar para aqui, está o AD Galomar Prédio Clube, a Académica FAPEL, Queluz com Silcar, o BSA, o Basket Santo André na SEX, e o Ginásio Clube de Olhanense. É um facto. As pessoas que gerem a página e a estratégia comunicacional da Federação já estão alertadas para o facto. Espero que retifiquem isso tanto quanto possível em nome do nosso patrocinador, até que agradece para naturalmente. Continuar o vosso patrocinador continuar a apoiar-vos. É um facto. Mas pronto, indo ao início da sua questão, de facto isto consegue-se com muita ginástica. A ginástica é essa, que, enfim, semelhante à de outros clubes. Em todo o caso, e para que se tenha uma ideia, a partir do momento que se sobe a uma Pro-Liga, os custos disparam, com atletas, com arbitragens, com deslocações, ainda para mais um clube periférico como o nosso, e é preciso inventar, magicar formas de sponsorização e de financiamento da equipa e do clube que está por detrás e que suporta a equipa. Pior ainda, entre aspas, tendo um pavilhão nosso, em que com os custos inerentes a isso, e não são tantos assim, ou serão muito poucos os que têm na região um pavilhão próprio, não é fácil. Vamos-nos socorrendo do apoio camarário que temos, naturalmente, da cotização dos nossos cerca de 300 sócios, das mensalidades dos nossos atletas, que ainda assim estão francamente abaixo daquelas que se praticam noutros clubes da região, temos essa indicação, e dos patrocínios. E pronto, e tudo somado, o nosso departamento de contabilidade, liderado pelo Paulo Ladeira, faz um trabalho fantástico para que de facto as contas sejam honrosamente comprimidas ao final de cada mês, e os atletas em especial, as pessoas que profissionalmente ou semi-profissionalmente dependem do clube, tenham no último dia de cada mês o seu vencimento religiosamente nas mãos, e isso temos conseguido ter até ao momento, fruto do trabalho que as duas pessoas mais ligadas da direção à parte das contas, o Paulo Ladeira e o Tavares, têm mantido, há uns anos para esta parte, em ordem. Não é? Mas não é fácil. Calculadores de cabeça, não é? Sim. É que nós estamos a falar só da Pro-Liga. Vocês, por exemplo, agarrando agora, o fim de semana passado estiveram nos escalões de formação, estiveram numa fase final que se disputou em Faro. Este fim de semana vão estar em fases finais, que vão ser duas fases finais que se vão disputar em Portimão. Verdade. Fase final de sub-16 masculino e a fase final de sub-16 feminino. A vossa equipa está a conseguir entrar em todas as vossas equipas, diversas equipas de escalão, estão a entrar em todas as fases finais, felizmente. Sim, por um lado esportivamente é motivo de regozijo, do ponto de vista financeiro é uma enorme dor de cabeça. Das 6 fases finais que temos, 14, 16 e 18 masculinos e femininos, vamos estar presentes nas fases finais em 5 delas, 2 já passaram, há 15 dias a de sub-18 femininos em Portimão. Sim, exatamente. Em Ferragudo, Esqueci-me de falar nessa. Em Ferragudo. A semana passada em Faro com os masculinos, esta semana em Portimão com ambas de 16, para a semana com os 14 masculinos em casa. E se por um lado esportivamente é motivo de enorme orgulho, do ponto de vista financeiro é um enorme quebra-cabeças, no sentido em que as fases finais que são longe, e estas duas em Portimão são logo duas equipas, e há 15 dias em Ferragudo também, enfim, são mais longe, e em nome de algum descanso que os atletas reclamam para ter, e de algum resultado desportivo que daí possa advir, investimos e apostámos na pernoita, na estadia dos atletas e das comitivas. Até porque é difícil com jogos à noite e jogos logo no dia a seguir. Sim, logo no dia a seguir seria difícil e seria criminoso fazer os atletas regressar às tantas da manhã para irem de novo no dia a seguir. E são custos assacados ao clube, que mais ninguém ajudará, naturalmente, a não ser os próprios pais dos atletas que ajudam com o transporte e com a alimentação e com o apoio, e já não é pouco, mas são gastos consideráveis, são despesas consideráveis que o clube tem
enfim, mas que a culpa, entre aspas, é dos atletas que fizeram, e dos treinadores que fizeram o seu trabalho para estarem presentes nas fases finais, e oxalá pudéssemos ter as 6 em 6 este ano. As nossas meninas sub-14 não puderam estar. É que além do mais ainda tem aqui com os mini 12 femininos, que estou a ver aqui no calendário, um torneio que vai haver em Portimão, também no Gimno, às 9h30 da manhã de sábado. Até os mini 12 vocês vão ter lá. Sim, porque a Associação de Basquete do Algarve, estando na vanguarda do que competições regionais diz respeito no país, tem de há uns anos esta parte, e honra seja feita a toda a equipa encabeçada pelo DTR Orlando Faustino. Temos um campeonato regional de mini 12 masculino e feminino, nos moldes, nos formatos que os entendidos entendem que é o mais correto, 5-5, organizado, com resultados, com arbitragens tanto quanto possível, etc. E de facto, desse ponto de vista, temos também, com as nossas equipas de mini 12 masculinos e femininos, como qualquer outro clube, deslocações aos pontos mais longínquos do Algarve, nomeadamente Ferragudo, Portimão, Vila Real Santo António, que for. Portanto, neste sábado teremos 3 equipas a deslocarem-se para Portimão, mini 12 femininos de manhã e depois os sub-16 à tarde. E que já foram de véspera hoje e que só viram domingo. Sim. Aliás, hoje já começam os jogos. Já, 21h45, os femininos na Boa Vista e os masculinos no Ginásio Desportivo. Exatamente. E que perspectivas é que... Eu sei que nesta altura ainda não interessa muito a competição, mas que expectativas tem em relação à participação destas duas equipas? Boa questão. Eu ontem fiz precisamente essa pergunta numa pequena entrevista que fizemos aos capitães, à capitã das sub-16 e aos 2 capitães dos sub-16 masculinos e aos treinadores, Cláudio Garcia e Daniel Guedes, e a ideia será entrar jogo a jogo, fazer o melhor possível, procurar deixar uma boa imagem do clube e da equipa em campo. Ambas as equipas entram em terceiro lugar no campeonato regional para esta fase final, portanto poder-se pensar que a partir de um terceiro lugar, porque as equipas jogam todas contra todas, há 3 jogos, seria o mínimo aceitável. Vamos procurar pelo menos de facto manter esse lugar e quiçá fazer uma brincadeira e poder chegar em segundo ou até ao primeiro lugar, porque isso depois poder-nos ia dar presenças em campeonatos nacionais ou na taça. Tem a ver com as vagas que cada escalão e cada género tem. Eu neste momento não tenho presente quantas equipas poderão ir ao campeonato e à taça nos sub-16 masculinos e femininos, mas penso que passaria sempre por ficar em segundo ou em primeiro para podermos pensar nisso. E em termos competitivos, não seria mais positivo para os vossos jogadores competirem na taça e terem jogos mais competitivos do que no nacional e apanharem equipas que vêm de outras associações mais fortes? Sim. E que se calhar é mais desnivelado? É uma boa questão e essa é a eterna questão que ainda ontem eu ouvi o treinador das femininas, Daniel Guedes, a falar com as mães, com os pais das atletas e a dizer isso. Eu não perfilho dessa opinião, alinho pelo treinador ao dizer que é sempre preferível jogarmos e competirmos com quem está acima de nós para evoluirmos, para melhorarmos. Portanto, será sempre preferível ir a um campeonato nacional, por mais que isso implique perder 6, 7, 8 jogos por 10, 15, 20 pontos, do que jogarmos com equipas da nossa igualha, ou até ligeiramente abaixo, ou ligeiramente acima, numa taça nacional, que nos poderá dar mais alegrias em termos de vitórias e irmos mais à frente na competição, mas que do meu humilde ponto de vista, e não sou o diretor desportivo da equipa, mas enfim, estou ligado à modalidade e fui treinador também, não nos fará talvez evoluir tanto quanto competindo com os maiores. Portanto, e desde que haja uma estrutura mental forte dos atletas e dos pais também, que os suportam nesse sentido, que é preferível perder por 20 ou 30 com o Benfica, um Sporting, um Barreirense, do que ganhar por 10 a uma equipa A, B ou C, não vamos dizer nomes, porque isso é que nos faz evoluir. Se houver essa estrutura mental que suporte e que os atletas que começam o campeonato sejam os mesmos que continuam a ir aos treinos 12 derrotas depois, 10 derrotas depois, exatamente. Se houver isso, e é para isso também que os pais servem, é para isso que os diretores e os treinadores servem, para dar esse reforço mental, os atletas chegam ao fim deste campeonato nacional muito melhores jogadores e mais evoluídos do que ainda uma taça. Sabendo de antemão que as probabilidades de seguirem mais além, ou de vitória, ou de ganhar qualquer competição, qualquer troféu, sejam diminutos. Há outras vantagens, há outros ganhos não tão palpáveis como a vitória e não tão a curto prazo, mais a médio e longo prazo, que me parece que depois para eles, para a etapa deles como enquanto atletas, jogadores, possam ser mais proveitosos. Jogadoras, não estou aqui a querer... Até porque eu sou um grande adepto do basquete feminino, que foi onde fiz grande parte da minha carreira como treinador. Bem sei. Portanto, vamos então, a parte da formação está bem, recomenda-se no clube? Diria que sim. Vamos passar para o escalão seguinte, depois sub-23, que também está muito bem. Na série onde estão
à frente, destacados, estão com 9 vitórias e 1 derrota, 2 derrotas? Duas. Perdemos na quarta-feira em Portimão. Okay. Avervámos a nossa segunda derrota, mas ainda assim estamos destacados em primeiro e já matematicamente na segunda fase. Sim. E então, e depois? Qual é que é os objetivos para esta equipa? Não são. Os objetivos são os mesmos que tínhamos no início da época, quer dizer, dar minutos aos atletas que têm potencial, mas por via da juventude não terão os minutos necessários e desejáveis na Proliga. Dar também alguma dinâmica aos sub-18 ainda, que acabam por adquirir um ritmo de jogo e terem uma oposição nos jogos sub-23 que não têm no seu campeonato regional. Isso traz também mais valias e muito sucesso da equipa de sub-18 este ano, que ficou acima das expectativas, terá vindo também daí. Muitos dos atletas, quase a totalidade faz parte da equipa sub-23, habitua-se a uma certa oposição e um certo nível de jogo nos sub-23 que não encontra nos sub-18 e depois faz com que eles se evoluam. Ou seja, os objetivos eram estes: dar minutos a quem não os tem. Estou a discutir uma competição nacional, que não estão os adversários que apanham não têm limites de idades. Não tem limites de idade, pode haver estrangeiros, até 2 por equipa, exatamente, é uma competição nacional, exatamente. Portanto, desse ponto de vista, os objetivos eram esses e estão a ser plenamente alcançados. Agora, como qualquer equipa que não existe per si, portanto, é um somatório de atletas, uns que treinam com a equipa sénior, os outros treinam com a equipa sub-18 e depois têm apenas um treino semanal em que se juntam todos. Então, depressa temos 12 atletas em que são os melhores todos que o coach Bruno Henrique podia ter e ganhamos, como já ganhámos, 7, 8 jogos seguidos. Como depois a seguir, se tivermos que ir a Portimão com 8 atletas apenas, um lesionado, o outro doente, e perdemos por 30 pontos, como já vimos perdido com o Tubarões Quarteira, que está na cova da classificação. Foi uma grande surpresa. Sim. E esta derrota também pelos números que foram em Portimão, frente ao Sub-23, Portimão também, enfim. Mas uma equipa de Sub-23 é isso mesmo, ou seja, daí que vamos à segunda fase, sim. Vamos ter até, ainda há dias falava isso com os elementos da direção, provavelmente esta equipa a prolongar no tempo o seu campeonato para lá do que a equipa da Proliga irá fazer. Mas os objetivos serão por aí, portanto não teremos qualquer ambição de poder subir de divisão nem nada do género, até porque numa segunda fase iremos apanhar equipas de outras regiões do país com estrangeiros, com jogadores mais experientes, mais batidos, e esses sim com objetivos de subir da divisão, portanto não é esse o nosso objetivo. Aliás, que vocês nesta segunda fase irão apanhar as equipas da zona de Lisboa, da zona de Setúbal, que há equipas bastante fortes e que estão fortemente empenhadas em subir divisão. Portanto, e não é esse o nosso objetivo. E vamos então falar da equipe principal. Vamos embora. Que não está agradável. Sim, quer dizer, pronto, se o Luís quiser agora terminar aqui já o podcast, podemos ficar por aqui e dar um abraço lá para casa, mas não, vamos dar mais uns minutos e vamos falar da equipa que está na Proliga. Vamos embora a isso. Mas é assim, não é que seja desagradável, é o que é. É o que é a realidade e essa não se pode... Também não podemos estar à espera. A Proliga é uma competição profissional, base, ponto. Verdade. Sim. É a antecâmara da principal competição desportiva do basquete, que é a Liga Betclic. E há equipas aqui que apostam forte e feio na subida. Sim. Temos, por exemplo, um Galitos, que foi buscar um jogador ao Sporting, foi buscar um jogador ao Porto, que não jogavam muito, mas foram jogadores que foram selecionados e que têm valor para estar nessas competições. Temos um barreirense que foi buscar um jogador ao Sporting, que não é barato, que é o Micah Downs. Exatamente. E estão vocês. Certo. Que acaba por não ter as armas que têm as outras competições. Temos um basquete de Santo André, que ninguém sabe bem como é que conseguem manter o nível naquela zona do país. Uma pujança a todos os títulos assinalados. Uma pujança financeira que não se percebe, não é? Mas isto está a vossa equipe, que ainda por cima teve muitos problemas com os jogadores que fazem a diferença, que são os estrangeiros. É um facto. Sim, Luís, pegando nas suas palavras, pois a época, e não há que escamotear, e basta ver os resultados, está um pouco aquém do esperado. A nossa época passada também tinha sido muito sofrida. Mantivemos na Proliga no play-out final com a Academia, onde fizemos 2-0, o segundo jogo em casa, numa sexta-feira santa memorável, em que ganhámos, fizemos o 2-0 e mantivemos, mas também um plantel que tinha tido muitas mexidas ao longo da época. Este ano procurámos planear o plantel atempadamente, ainda em junho, julho, e fizemos-lo. Portanto, em julho já tínhamos o plantel escolhido, um plantel feito à imagem e semelhança da equipe técnica e com as possibilidades financeiras que o clube tinha. Um plantel que nos foi dando boas imagens dos jogos que foi apresentando, quer no jogo da apresentação frente aos espanhóis do Elva, quer depois nos 3 jogos do Troféu António Pratas, apesar de os termos perdido. Começámos muito bem, com 2 vitórias frente
Queluz e a Barreirense em casa. Pronto, e as coisas depois, entretanto, acordámos e caímos na realidade e depois tivemos uma série de derrotas que nos fazem estar neste momento em último lugar. O futuro não se afigura risonho, longe disso. Tivemos mais uma vez alguns problemas com algumas contratações aquém do esperado, atletas que solicitaram a sua desvinculação do clube, estrangeiros que tiveram problemas pessoais gravíssimos e por via disso solicitaram também a desligação do clube, portanto com a necessária troca desses elementos que são sempre mais valios no clube, e estamos outra vez a fazer uma equipa praticamente mas zero. Pelo que eu tenho visto aqui nos resultados, na estatística, há pelo menos 2 dos jogadores que vocês foram contratar que se estão a destacar, que é o Jordan Doss, que tem sido dos melhores marcadores assim que entrou. Sim. E os... não me estou a lembrar agora o nome, mas é o posto... Malik, exatamente, que foi o melhor jogador do último jogo. Sim. São 2 jogadores que vieram, foram apostas pessoais do treinador César Domingos e que vieram colmatar algum déficit de altura-peso que tínhamos na equipa que iniciou a época. O Malik teve o azar de não poder dar o seu contributo logo no primeiro jogo e logo quando nos fazia mais falta, no sentido em que iríamos defrontar o BSA, com o BSA no jogo que ele não pôde disputar porque do México não veio a carteira internacional do atleta a tempo, e logo com a equipa que permitiu o posto fisicamente mais duro, no bom sentido, da competição, que é o posto do BSA, não nos pôde dar o contributo nesse jogo, deu logo depois a seguir com o Benfica e agora com o Galitos. Sim, a estreia dele foi promissora, defensivamente um portento, ofensivamente também muito disponível. Pronto, vamos ver se continua nessa senda. O Jordan Doss, sim, pegou logo destaca, e desse ponto de vista os números falam por si. É um jogador sempre com muita energia, muita intensidade, quer defensiva, quer ofensiva. Pronto, sempre com aquela ânsia de querer fazer mais e melhor, e que às vezes o trai-lhe um pouco o discernimento, mas é um jogador muito solícito, muito disponível para trabalhar, para ouvir as indicações do treinador, para ser mais um a ajudar. Isso vê-se para nós que comentamos os jogos de fora, vemos isso, a vontade que ele tem em ajudar. Juntamente com o Jalil Myers, também, que estava desde o início da época e que está a subir também de rendimento, vamos ver se isso se traduz nestes 2 jogos seguintes, amanhã em casa com o Belenenses e depois fora com o Portimonense, que são 2 jogos importantíssimos. Decisivos. Já eram estes 5 na fase pós-Natal, os 3 para trás perdemos-los. Vamos ver se agora estes 2 ganham. Estes jogos para garantir depois, na fase seguinte, que para quem não sabe vai ser uma fase entre equipas Norte e Sul, em que os jogos que vão existir, os resultados contam. É verdade. Os resultados desta fase contam para a fase seguinte. Sem dúvida. É uma segunda fase em que se juntam, neste caso, enfim, os 4 piores do Sul com os 4 piores do Norte, em que as equipas já só jogam casa fora com as equipas da outra zona, portanto, só fará 8 jogos, 4 casa, 4 fora com as equipas do Norte. E os 6 jogos com as equipas que vão connosco de cá contam. Portanto, assumindo que o Portimonense também não está numa fase boa e o Belenenses eventualmente não estará, e o Benfica, imaginando no exemplo que poderão ser essas 3 equipas que nos acompanham, as vitórias frente a essas equipas são importantes porque são os pontos que nos levam, e as vitórias, por exemplo, com o Barreirense ou com o Queluz, com quem ganhámos na primeira volta, não servirão porque não contam. Portanto, e com o Benfica já temos 2 derrotas, portanto daí já não podemos fazer nada. Com o Belenenses ganhámos lá, vamos ver o que é que podemos fazer este sábado. O Portimonense perdemos por poucos em casa, vamos ver se daqui a uma semana conseguimos ir lá ganhar, porque seriam vitórias preciosíssimas. E o campeonato, o modo competitivo é ligeiramente diferente da época passada, no sentido em que o play-out que nos safou na época passada não vai haver este ano. Portanto, a última equipa do Norte e a última equipa do Sul descem diretamente. Ou seja, se nós formos para a segunda fase sem ninguém abaixo de nós e só olhamos para cima e só temos 3 equipas à nossa frente, vai ser difícil porque não nos salva, não nos serve nada a ganhar os 8 jogos se as outras 3 equipas também o fizerem, não é? Portanto, é um modo competitivo sui generis, para não dizer outra coisa. Do meu ponto de vista, não faz muito sentido. Era muito mais prático. Pronto, há outra série e vamos jogar todos uns contra por outros. Igual, exatamente. Competição, ainda para mais quando é começar do zero. Exatamente. Quando é assumido pela Federação que mais época, menos época, vão outra vez juntar as 2 zonas e fazer uma divisão única da Pro Liga. Portanto, não faz sentido estar... Repare, podemos chegar ao ponto de... a equipa que deste do Norte ou do Sul ter ficado em 4º lugar. Exatamente. Nesta segunda fase. Não exatamente. Ou seja, se as 4 equipas do Norte forem todas muito melhores que as do Sul ou vice-versa, o 4º classificado entre 8 deste divisão, mesmo tendo ficado em 4º. Exatamente, há 4 equipas por trás, mas ele deste divisão porque é de uma equipa do Norte. Do Norte foi a pior do Norte. Ou seja, isto foi informadas, as entidades que tutelam os modos competitivos das competições a nível nacional da Federação foram informadas disto.
ficou quase tudo, não tudo porque já não há o play-out, mas ficou quase tudo como estava o ano passado, e desse ponto de vista, enfim, andam os clubes como nós, o Portimonense, enfim, e outros, a gastar um dinheiro nesta segunda fase em deslocações. Exatamente. Depois há que providenciar alojamentos, etc., porque são jogos longe. Uma distância muito superior àquela que estamos habituados, que é ir a Lisboa e vir no mesmo dia, que depois na prática poderão não servir de muito. Exato. Mas pronto, é o campeonato que temos, as regras são iguais para todos e temos que ir até ao fim. Não podemos agora estar a chorar sobre o leite derramado. É o que há, é o que há. Mas vamos esperar que sim. Vamos esperar, vamos ter fé que o ginásio consiga pelo menos ficar à frente do Belenenses. Sim, porque contra o Benfica já tem o handicap das duas derrotas. Em caso de igualdade ficamos sempre atrás, é verdade. E esta conversa já vai longa e eu já estou a ocupar-lhe muito tempo. Diga-me só, Paulo, o que é que você achava que se eu tivesse um desejo, qual é que era para o ginásio conseguir melhorar? O ginásio no global. No global, o meu grande desejo neste momento era conseguirmos ter uma verba que nos permitisse consolidar planos que temos a médio e longo prazo a nível de infraestruturas. Há uma segunda fase de construção do pavilhão que envolveria um andar superior e um segundo pavilhão de apoio ao pavilhão que temos e um segundo andar onde construiríamos uma série de habitações, de T0s, de apartamentos que nos permitisse, para rentabilizar ou que nos permitisse receber atletas de fora que continuassem o seu percurso desportivo connosco, paralelamente à questão académica e social. Portanto, fazíamos daí uma academia desportiva, mas isso implicaria, de facto, a segunda fase de construção do pavilhão, e isso passaria pela construção desse segundo piso e também por um pavilhão de apoio, porque o pavilhão que temos já se revela manifestamente insuficiente para os 200 e tal atletas que temos neste momento Mas, pelo que eu conheço daquela zona, esse era o meu grande desejo. Dificilmente será possível, porque o vosso pavilhão está inserido mesmo na zona velha ali na Malha Urbana. Sim, Olhão. Atrás temos espaço para ainda isso. Há espaço. Sim, de um lado é rua, do outro lado é uma escola primária, uma creche, mas por trás temos espaço que permitiria a construção desse pavilhão, o alargamento e a construção desse pavilhão alternativo e depois subir na construção para um segundo andar. E isso alavancaria-nos para outros sonhos. Até poderia permitir essa academia e poderem ir buscar jogadores como o Imortal faz, que a partir do sub-14, sub-16 o Imortal começa a pescar os melhores talentos. Sim, e isso depois acaba por se revelar no fim, não é? Sim, ao nível dos resultados que obtém a nível regional. A nossa ideia seria um pouco essa, mas enfim, não andarmos a pescar no vizinho do lado, mas sim alargar um pouco os horizontes e ir às nossas ex-colónias, o que fosse, vermos que atletas nos interessariam para poder terminar a sua fase de formação connosco e depois podermos alimentar a equipa sénior, que neste momento, e ao contrário do que tínhamos há 3-4 épocas atrás, quando iniciámos estas andanças da Pro Liga, está pouco representada ao nível de atletas vindos da formação. Temos o Miguel Pina, temos o João Serra, que, enfim, não têm os minutos que desejariam e que irão ter um dia, mas temos poucos atletas da casa, da formação, a alimentar a equipa sénior na Pro Liga. E isso poderia também ser colmatado com essas obras que permitiriam ter a tal academia, que permitiriam elevar o nível dos atletas. E acabava por baixar os custos globais da equipa, não é? Nem mais. Pronto, então ficamos por aqui. Foi um prazer ter aqui o Paulo comigo. Foi uma conversa muito esclarecedora. Espero que os vossos desejos se realizem. E até à próxima. Luís, muito obrigado. Foi um prazer também estar aqui. Agradecer-lhe o convite que nos fez já há algum tempo, mas que por uma razão ou por outra só hoje é que pudemos aqui estar nesta animada conversa. Pronto, espero que quem nos ouça lá em casa que tenha gostado e até uma próxima oportunidade. Um abraço, Luís. Obrigado. Foi assim esta conversa onde ficámos a conhecer melhor o Paulo Ramos e o seu clube, o Ginásio Clube Olhanense, uma instituição centenária que fez 131 anos no passado dia 31 de janeiro. Mas que mantém uma atitude ambiciosa e com uma vontade permanente de evoluir para se impor com uma das referências desportivas em Portugal, pelo menos no que ao basquete diz respeito. Foram explicados alguns dos planos que a instituição tem para o futuro e o nosso desejo é que daqui a mais 131 anos, algum afundanço da altura possa estar a fazer um programa sobre o ginásio. Resta-me agradecer ao Paulo Ramos a sua disponibilidade para maturar. Desejando que o programa tenha sido do vosso agrado, despeço-me até à próxima semana com mais 2 sextos de conversa. Fiquem bem e já sabem, grandes jogos de basquete.